Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixem o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia de decisão na Taça Libertadores, tá? Corinthians e Boca Juniors, lá na Neoquímica Arena, o John estará presente. Então, para acompanhar, sigam o John aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai e o Twitter, tá? O Twitter vai dar para dar algumas atualizadas, no Instagram vou sempre postando coisa lá para vocês também e vou deixar os links aqui na descrição para vocês. Fechou, família? Vamos para cima que, olha, meu Deus do céu, ó, meio-dia já e tô ansioso já para esse jogo. Essa é a verdade. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, como eu falei, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors hoje, 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Transmissão do SBT e da Comebol TV, tá? Então quem tem TV aberta aí dá para assistir tranquilamente no SBT. Eu estarei lá na Neoquímica Arena, tá? Vou de leste inferior para assistir aí o jogo do Coringão contra o Boca. Primeiro ponto importante dessa partida: a equipe do Boca vai vir com 5, 6 mudanças, tá? Em relação àquele time que enfrentou o Corinthians aqui dentro da arena. Foi 2-0 com dois gols do Maicon, tá? Teremos aí diversas mudanças. Por quê? O Boca foi punido na última Libertadores, um monte de jogador foi suspenso, tá? Na treta que deu lá dentro do Mineirão, quando eles foram eliminados aí pro Atlético Mineiro. Então, não dá pra gente entrar hoje achando que a gente vai ter a facilidade que teve no último jogo contra eles. Não vai ter. Não vai ter. E além disso, os desfalques da nossa equipe. O Maicon, que é um cara extremamente importante pro nosso meio-campo, que fez os 2 gols aí na outra partida, tá machucado. Paulinho tá machucado. Cantillo tá suspenso. O meio-campo do Corinthians é o que mais me preocupa nesse momento, tá? É o que mais me preocupa. Sobre a situação do Duqueiroz, a gente não tem mais a lista de relacionados para a partida, tá? Não existe mais essa lista de relacionados. Então, até a hora do jogo, 1 hora antes que saia a escalação, a gente vai ficar na dúvida, tá? Até o momento que os jogadores chegarem lá na Neoquímica Arena, o Corinthians posta algumas fotos e tudo mais, pra gente saber se o Duqueiroz está ou não, ou sair aí a escalação, né, titulares e reservas, não dá pra saber se o Duqueiroz vai ou não pro jogo. A assessoria de imprensa dele postou uma arte, tá, tipo, jogo do Duqueiroz e tudo mais, mas ainda não é confirmado. Existe essa expectativa. Eu acho que o Duqueiroz vai ser titular amanhã. Eu acho que o Duqueiroz vai ser titular hoje, tá? Acho que ele vai ser titular, mas não é confirmado. Não é confirmado, tá? Ele teve uma contratura muscular, que foi o que apontou no exame, tá? Ele saiu aí no intervalo do jogo contra o Santos. Vem fazendo trabalho com os fisioterapeutas no domingo, ontem. Hoje segue fazendo esse trabalho para estar aí à disposição do Vitor Pereira, mas ainda Duqueiroz é uma dúvida. Um jogador que também é dúvida, mas existe um otimismo maior, tá? É sobre o João Vitor, porque ele treinou ontem, tá? Com os demais companheiros. Ele desfalcou o time no clássico contra o Santos, né? No final de semana. Ele tinha jogado no outro meio de semana, mas também por causa da pancada aí no tornozelo direito. Foi poupado, certo? No fim de semana contra o Santos. E aí participou, tá? Foi a campo, participou do treinamento com os companheiros e segue como uma dúvida, mas existe um otimismo sobre a escalação do João Vitor. Mantuan treinou normalmente, Ivan treinou normalmente, tá? Que estão envolvidos aí na negociação com o Yuri Alberto. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton, tá? Ali na linha de defesa. Duqueiroz e Rony, com Giuliano na armação. Mantuan, William e Roger Guedes, tá? É a provável escalação do Corinthians. Variações, pode entrar o Fábio Santos, pode entrar o Robert Renan,
Pode entrar o Renato Augusto no lugar do Duqueiroz. Pode entrar o Xavier no lugar do Duqueiroz, tá? Essas são as principais dúvidas do Corinthians para a partida de hoje. Mas um ponto importante aqui, tá? Um ponto extremamente importante. A gente tá com o pé atrás com o Rony, fica nessa expectativa, é um jogo decisivo. Só que entrou na arena, é apoio total, incondicional a todos. Vamos apoiar não só o Rony, como todos os jogadores do início ao fim da partida. É assim que é a torcida do Corinthians, tá? Sendo simples e objetivo. A gente vai apoiar do início ao fim, tá? Cantar os 90 minutos. Colocar aquele ambiente ali, igual foi na quarta passada contra o Santos. Criar uma atmosfera surreal pro jogo. Para na hora que o jogador do Corinthians dominar a bola, falar, irmão, tô dentro da arena. Olha o tanto de gente cantando, empurrando. Vamos vencer esse jogo, tá? É isso que eu espero. Da torcida, tá? Da nossa parte, do nosso lado, do torcedor e de quem está dentro de campo. Dito isso, quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Boca Juniors. Uma partida simplesmente histórica, tá? A gente já tem uma certa rivalidade com o Boca e tudo mais. É uma partida assim, fora da curva. Comentem aí, por favor. Bom, a atualização é importante. O Corinthians fez a atualização, né? As mudanças na lista de inscritos para Libertadores. A gente já sabia, né, que isso aconteceria antes do jogo contra o Boca. Tivemos aí a inclusão do Bruno Mendes, do Rafael Ramos, dos atacantes Giovani, tá, que é da base, e do Wesley também. Que os dois aí vem tendo chances aí com o Vitor Pereira, né, entrando no fim das partidas e tudo mais. O Wesley até um pouco mais que o Giovani, né, mas o Giovani também vem aparecendo aí em algumas partidas. Bruno Mendes a gente já sabia, Rafael Ramos também já era um pedido do Vitor Pereira. Esses jogadores entram no lugar do Jô, que rescindiu o contrato com o Corinthians. O Reginaldo foi emprestado a Tombense, também saiu da lista. E aí, do goleiro Alan Gobet e do meia Kevin, que são jogadores aí da base. O Corinthians inscreveu só para precisou, pode utilizar o jogador, mas não tem aquela necessidade. Normalmente esses jogadores nem vão para os jogos, tá? Como é uma lista grande que pode inscrever na Libertadores, o Corinthians não hesitou, inscreveu esses garotos e aí precisa trocar, inscreve eles. E aí essa lista vale para as oitavas de final. Caso o Corinthians classifique para as quartas, por exemplo, classificou, chegou o Yuri Alberto, pode fazer mais 3 trocas, tá? Então aí o Corinthians pode ter aí a chegada de até 3 jogadores, tá? Para serem inscritos na Libertadores. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem vocês inscreveriam? Lembrando aí, né, que os jogadores que hoje a gente tem no elenco já estão inscritos. Quais seriam essas 3 contratações que vocês fariam para inscrever na Libertadores? Uma delas é o Yuri Alberto, tá? Para as quartas de final. E depois? Comentem aí, por favor, família. Bom, e falando um pouco, né, sobre essa atmosfera que eu falei da arena, que eu imagino hoje, né, que eu espero e tudo mais, vi uma entrevista recente do Mano Menezes, tá? O Mano Menezes tá falando com o Baldasso, que é um dos setoristas do Inter, um cara que acompanha bastante o Internacional aí nas redes sociais e tudo mais. Falou, hoje no Brasil, o torcedor não apoia mais o time, não torce mais pelo time, o torcedor comemora. Se o time tá bem e tudo mais, ele tá lá, ele bate palma, ele comemora. Se o time tá mal, pronto, ele não canta, ele não apoia, ele não vibra, nada, tá? E isso o Mano Menezes tem total razão. Ele falou, só uma torcida no Brasil hoje se diferencia disso. Não citou nomes, mas a gente sabe que é a do Corinthians. A do Corinthians tá 0x0 tá cantando, tá tomando 1x0 tá cantando, tá tomando 2x0 tá cantando, tá fazendo 2x0 tá cantando, não importa a situação. A gente tá apoiando o nosso clube, a gente torce pelo Corinthians. É uma torcida que tem um time, não um time que tem uma torcida. Isso já sempre foi dito. E aí, outra entrevista que eu vi foi a do Abel Braga, tá? Ele foi perguntado aí sobre qual a pior torcida de se enfrentar no futebol brasileiro.
Ele nem pensou, ele falou, hoje é a torcida do Corinthians. É a pior para se jogar contra. Eles não param de cantar. O time pode estar perdendo ou ganhando, eles só vão vaiar e xingar quando o jogo acabar. Mas até que o jogo acabe, não fazem isso. É uma loucura. Tá aí, eu já presenciei. Já vi. Tava perdendo e a torcida cantando. Acabou o jogo, aí faz o protesto. Aí cobra quem tem que cobrar, tá? Aí tem que falar. Mas com o jogo rolando, é apoio. Apoio. Vamos Corinthians, certo? Então assim, mais uma pessoa, né, do meio do futebol que tá trabalhando aí, vem para falar sobre essa situação do Corinthians, né? Essa torcida chata que a gente tem. Pô, eu imagino de verdade para quem tá lá dentro. Tipo, primeiro para jogador do Corinthians, na hora que você vai entrar, você fala, mano, olha essa atmosfera que tá aqui. E para quem tá jogando contra, o quão difícil é. Porque o time do Corinthians lá dentro sente essa energia, se entrega mais dentro de campo. E aí pro time adversário dificulta. E você tá o tempo inteiro com a torcida aqui, ó, no seu ouvido, e cantando, e apoiando, e o time do Corinthians crescendo. Então assim, acho que é uma experiência assim, cara, pô, surreal mesmo, jogar dentro da Neoquímica Arena. Comentem aí, família. E falando em Neoquímica Arena, tá? Os conselheiros do Corinthians aprovaram um novo acordo com a Caixa Econômica Federal, certo? O Corinthians e o banco aí vão ampliar a carência do pagamento, tá? Desse financiamento aí da Neoquímica Arena. Já havia falado que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa, mas precisava da aprovação do Conselho Deliberativo, e eles aprovaram ontem à noite, tá? Uma decisão unânime. Eles fizeram a apresentação, tá, desse novo acordo, falaram, quem for contra, se levante. Todos os conselheiros ficaram sentados. Aprovação aí 100% unânime dentro do Parque São Jorge. E aí vou explicar os termos para vocês. O Corinthians deve 611 milhões. Desse valor, 300 milhões serão abatidos pelo naming rights, tá? Hoje se chama Neoquímica Arena, antes era Arena Corinthians. Então pagaram 300 milhões para ter esse naming rights, já vai ser abatido no valor do estádio. Ficam faltando 311 milhões, que deverão ser pagos até 2041, certo? Pontos importantes. O Corinthians, a partir de 2023, começa a pagar alguns juros, tá? Adiantando alguns juros aí. E essas parcelas anuais que o Corinthians vai pagar até 2041, para quitar esses 311 milhões que faltam, a gente só começa a pagar a partir de 2025. Por enquanto, os pagamentos estão suspensos. Foi esse respiro que o Corinthians conseguiu para equilibrar as contas, conseguir firmar esse acordo e pagar o estádio. Então, assim, hoje o Corinthians tem uma dívida de 900 milhões de reais e tem mais 300 milhões para pagar até 2041. Essa dívida do estádio é uma dívida um pouco mais tranquila, porque é uma data longa, a gente paga uma parcela anual, pagou, tá mais tranquilo, só que ainda assim são 311 milhões de reais. De um estádio que, na teoria, custou 400 milhões de reais para os nossos cofres. Certo? Foi o empréstimo que o Corinthians pegou. 400 milhões de reais. Hoje a dívida já está em 600. E o Corinthians, desde 2014, está pagando o estádio. Mais uma vez eu coloco. É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. E o pior de tudo isso, tá? É ter que ouvir de algumas pessoas, que o Corinthians ganhou o estádio. Pô, se eu ganhei, eu não tenho que pagar. Se eu tô pagando, eu não ganhei, tá? Então, não dá para torcedor do Corinthians aceitar esse tipo de conversa fiada. Não, porque o Corinthians ganhou um estádio. Ganhou de quem?
Ganhou do quê? Como que você ganha um estádio? Você pega um empréstimo de 400 milhões de reais em 2013, chega em 2022, você tá devendo 600. Que presente é esse, rapaziada? Presente de grego, né? Só se for. Tá? Então, assim, é isso, tá? O acordo a gente já havia conversando há algum tempo. O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou, tá? E essas são as cláusulas aí desse novo contrato entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal. Então, seguindo aí essa lógica, em 2041 teremos pago tudo da Neoquímica Arena. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians recebeu uma proposta aí pelo Lucas Piton, tá? Uma proposta de um clube italiano. Não revelaram o nome do clube, certo? Não revelaram o nome do clube, mas uma proposta de 3 milhões de euros. Tá em torno aí de 16 milhões de reais. Teve gente que citou a Fiorentina, tá? Como o time interessado e tudo mais. Só que Corinthians de prontidão olhou a proposta e falou, não tem como. 16 milhões pelo Piton só, muito pouco. Muito pouco. Piton vem numa fase boa. O Piton já tem um passaporte italiano. É um cara que recebe sondagens faz tempo. Tá? E o nosso elenco hoje que, se for pra perder o Piton, tem que ser num preço que vale a pena. Que aí dá pra gente ir no mercado e contratar um outro lateral. Com 16 milhões hoje, você traz qual lateral? Bruno Melo? Traz um Bruno Melo da vida? Pra quê? Não dá, tá? Então o Corinthians tem contrato com ele até dezembro de 2024 e tem 100% dos direitos econômicos. Um milagre. Milagre! Corinthians ter 100% de um dos seus jogadores. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual seria o valor que vocês venderiam o Lucas Piton nesse momento? Bom, outro jogador que recebeu aí uma sondagem do futebol italiano foi o Raul Gustavo. O Piton recebeu uma proposta já formalizada. Ó, esse preço, se o Corinthians aceitar, o Piton já saía. Do Raul Gustavo, ele recebeu uma sondagem, e aí temos o nome do time, do Raul Gustavo foi o Milan, tá? É um dos maiores aí da Itália, tá? É um clube extremamente grande, tem uma tradição enorme na Europa, recentemente não vem numa fase boa, tá? Mas aí conseguiu ganhar o campeonato italiano, retorna à Champions League e tudo mais, então tem aí esse avanço do Milan novamente, e o Milan fez uma sondagem, tá? Pelo zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. As conversas ainda não avançaram, tá? Porque a janela europeia tá para abrir ainda, não tá ainda a todo vapor, são só algumas observações e tudo mais. Sobre o Raul Gustavo, o Corinthians tem contrato com ele até dezembro de 2024 também, e temos 90% dos direitos econômicos do atleta. Tá? Do Piton a gente tem 100%, do Raul Gustavo 90%. A informação foi do pessoal do All Sport, tá? Que trouxe aí esse interesse do Milan na contratação do Raul Gustavo, mas até o momento não recebemos propostas, tá? Não recebemos propostas. Um ponto importante disso tudo. E se o Milan gostar do Raul Gustavo, falar, vamos contratar, vier com uma proposta irrecusável pro Corinthians, existe a possibilidade da gente perder João Vitor e Raul Gustavo na mesma janela. Certo? Tivemos agora recentemente o retorno do Bruno Mendes. Beleza, bacana. É um jogador importante para se ter no elenco. Só que o Robson Bambu, a gente já viu a situação. Não tá numa maré boa, tá? Já perdeu espaço com o Vitor Pereira. Aí a gente vai ter Robert Renan, Gil, Bruno Mendes e Robson Bambu. O Gil tá machucado. Se acontece de machucar algum outro cara, já tem que pôr o Robson Bambu pra jogar meio de semana e fim de semana. E aí? Aí tem que ir pro mercado, tá? Então, eu vejo como positivo essas sondagens da Europa nos nossos jogadores, tá? A gente viu recentemente aí no João Vitor,
falei agora do Piton, temos aí o Raul Gustavo, o Mantuan, que o técnico do Zenit falou que já observava ele há um bom tempo. Então, assim, o Duqueiroz, o próprio Duílio falou que muitos clubes vêm perguntar sobre o Duqueiroz. Só que, por outro lado, eu penso assim, se sair do Corinthians, a gente vai ficar com um buraco no elenco, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, se vocês aceitariam negociar o Raul Gustavo neste momento da temporada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, seguindo aí o que eu trouxe da negociação do Corinthians com o Zenit, o Mantuan vai renovar com o nosso Coringão por mais 2 anos, tá? Ele tem 21 anos, já tinha um contrato válido até janeiro de 2025. Agora, o contrato dele vai até 2027. Essa era uma das condições, né, que o próprio Mantuan colocou para ir para o clube russo. Eu não entendi o motivo dessa renovação, talvez um aumento de salário, alguma coisa nesse sentido, não sei de que forma isso poderia ajudar o Corinthians, mas ele renovou aí mais 2 anos de contrato com o Corinthians, tá? E aí, seguindo isso, ele e o Ivan já podem fechar aí com o Zenit, tá? Um contrato de empréstimo também, tá? Yuri Alberto vem por empréstimo, Ivan e Mantuan vão por empréstimo, todos com valores de compra fixados. No final do empréstimo, se o Zenit quiser ficar com o Ivan, paga. Quiser ficar com o Mantuan, paga. Se o Corinthians quiser ficar com o Yuri Alberto, paga. Padrão. Não tem outra conversa, tá? Como eu falei até na notícia anterior, o técnico do Zenit, o Sergei Semak, falou que já observava o Mantuan, ó, desde que ele apareceu no profissional do Corinthians. Por quê? Ele apareceu, fez gol, tava na seleção de base do Brasil, tá, já há um tempo. Então era um cara que já era observado pela Europa e agora segue o trâmite para ser negociado com o Zenit da Rússia. Ponto importante, Ivan e Mantuan só saem depois do jogo da volta da Libertadores. E acho até que o Corinthians vai tentar segurá-los até o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Santos, tá? O Corinthians joga agora com Boca hoje, dia 28, depois dia 5, e a volta da Libertadores e a volta da Copa do Brasil é dia 13. Então acho que o Corinthians vai tentar manter esses jogadores até o dia 13 e aí depois vai liberar aí as 2 peças para o Zenit. Antes disso, Yuri Alberto já deve chegar ao Corinthians. Esse é o acordo. A expectativa é de que o Yuri Alberto já seja anunciado essa semana, tá? É a expectativa, a gente segue acompanhando. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!